Fala galera, na paz do Senhor, amém? Então, estou aqui mais uma vez e hoje eu gostaria de falar uma coisa que o Senhor tocou no meu coração uns minutos atrás, amém? Então, estou aqui mais uma vez e hoje eu gostaria de falar uma coisa que o Senhor tocou no meu coração uns minutos atrás, sobre as características de um líder. Tem me incomodado bastante em saber como ser um líder. E podemos ver um líder que foi top, que foi Jesus. A primeira característica de um líder é reconhecer suas fraquezas e a dependência de Jesus. Até o próprio Jesus, ele era dependente do Pai. Lá em Lucas 23:46, é a hora que Jesus está na cruz. E a hora que Jesus está na cruz, nos últimos momentos, no último momento afinal, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui a gente pode ver bem claro que Jesus era totalmente dependente do Pai, porque ele se entregou a Deus, o seu Pai. E tudo que ele fazia era por intermédio do Pai e o auxílio do Pai. Ele não veio para essa terra por uma decisão própria, ele não veio para essa terra porque ele surgiu na cabeça dele, eu vou vir para essa terra porque me deu vontade. Não, era por um princípio, por um propósito, porque o Pai o pediu para fazer. E antes da fundação do mundo, esse dia já estava preparado, então é uma coisa planejada. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado, não foi pego de surpresa por Satanás. Deus sabia de tudo. Então ele já planejou tudo para que Jesus viesse. E assim, em relação a isso, Jesus, ele também era dependente do Pai. A segunda característica de um líder é tudo que ele faz e fala é pensado antes, não age por impulso. E como que um líder pode fazer isso? Pela luz da palavra de Deus. Porque nós como humanos temos muitas opiniões, muitas convicções, e que por muitas das vezes não são as convicções e os pensamentos de Deus e o que Deus pensa sobre o que deve ser falado. E daí colocamos nossa opinião, a nossa convicção à frente do que Deus realmente quer falar para cada um. Então, um líder, ele busca a revelação do que deve ser falado, do que deve ser dito, do que deve ter de atitude, de ação, à luz da palavra. E da sua comunhão com Deus, da sua amizade com Deus. E como que esse líder tem essa amizade? A partir que ele, todos os dias, ele busca ter uma intimidade com Deus, busca conhecer mais a Deus. Então isso começa a fazer parte da vida do líder. Então a cada momento que ele vai decidir alguma coisa, que ele vai falar uma coisa, ele pede auxílio a Deus. A terceira característica de um líder não se revolta contra Deus e a sua palavra. Exemplo, o povo o povo de Deus no deserto, ele se revoltou com a palavra que Moisés trouxe a eles. Eles se revoltaram contra Deus, porque chegou um tempo que eles já não estavam mais acreditando que eles sairiam daquele deserto. E começaram a se revoltar contra Deus e com tudo o que Deus falava para eles. Então um líder, ele adquire conhecimento, adquire sabedoria com o que Deus tem dito para ele. Ele não vem, não quero saber, eu achei meio duro, meio intenso. Não, ele busca conhecer o que Deus falou. E depois disso ele vai tirar a conclusão. E sabemos que toda a palavra de Deus é boa. Não se pode tirar nada dela. Tudo é proveitosa. A única coisa que ele se revolta é contra as coisas do mundo. Então, tudo que afasta ele de Deus, ele procura não se envolver. E ele se revolta com isso, mas de um lado que ele vai fazer alguma coisa para mudar isso, mas não com a opinião própria, mas com a vontade de Deus. A quarta característica de um líder, ele incentiva a verdade.
a verdade sempre, em qualquer circunstância, em qualquer hora. Ele vai buscar a verdade. E a verdade que ele tem, que está habituada com ele, é Jesus. Então ele vai caminhar com Jesus e vai falar a verdade de Jesus. Não importa quem, não importa quando. Se Deus o pediu para que faça isso e fale essas palavras, ele vai falar, não importa quando e não importa para quem. A verdade vai ser dita. Essa é uma característica de um líder. Ele busca disseminar a verdade do qual ele está habituado, que é Jesus. Então ele vai disseminar a verdade plena. Ele não vai falar meia verdade, ele vai falar uma verdade por completo para que aquela verdade liberte. Porque Jesus disse que ele é verdade, né? Ele é verdade, a vida, ele é o caminho. Em outro ponto, Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a nossa verdade, então ele vai libertar. E para libertar ele tem que ser pregado na plenitude, por todo, não por uma metade. A quinta característica de um líder ele busca juntar e não espalhar. Lá em 1 Coríntios 1,13 diz que acaso Cristo está dividido? No corpo de Cristo não pode ter divisão. A gente pode tomar como exemplo o nosso próprio corpo. Eu posso falar assim, eu não gosto de você, então eu não preciso de você. Cara, como que você vai andar? Ou você pode dizer, mano, eu não preciso de você, não gosto de você, você é feia, você não serve para nada. Como que você vai alcançar? E assim com cada parte do nosso corpo. Deus criou cada parte do nosso corpo com um propósito. Não tem nenhuma parte que fica, não tem serviço. Cada parte do corpo tem o seu serviço. Então, não podemos discriminar, não podemos falar que parte do corpo de Cristo não presta. Se é realmente o corpo de Cristo, devemos nos unir e não separar. A sexta característica de um líder, ele busca se espelhar em Jesus. Lá em Efésios 1,5 diz que, portanto, sejamos imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, tudo que um líder for fazer, ele tem que se espelhar em Jesus. Ele não tem que se espelhar nas suas convicções, não tem que se espelhar nas suas opiniões, ele não tem que se espelhar em si mesmo como pessoa, porque nós, seres humanos, somos falhos, e se formos pela própria força do nosso braço, vamos falhar. Então o líder busca se espelhar em Jesus, não se espelhar nos homens, porque são falhos. Mas uma coisa é certa, todo aquele homem que busca se espelhar em Jesus merece honra. Não que vamos adorá-lo ou idolatrá-lo, merece honra e podemos se espelhar neles, porque é assim, a Bíblia diz, conhecereis as árvores por vossos frutos, e as obras também. Então, se você vê um homem de Deus, que seus frutos estão sendo bons e que permanecem, não apenas são frutos que ficam por aí e de repente apodrece, se espelhe nele, porque ele tem buscado se espelhar em Jesus. Que ele não seja sua base, mas que sua base seja Cristo, porque o homem, ele é falho, então ele vai tremer uma hora, e possivelmente, se você tiver alicerçado sobre ele, você vai ruir e vai cair. Mas aquele que se baseia na videira, se aprofunda em Jesus como o seu solo forte, não vai cair quando der tempestade. Entenda isso. Sétima característica de um líder, ele age por meio do amor. Primeiramente, vamos saber o significado através do dicionário, o que é o amor. O amor é a afeição profunda a outrem, a ponto de estabelecer um vínculo afetivo intenso capaz de doações próprias até o sacrifício. Um líder, ele dá vida por suas ovelhas. Nós ouvimos várias vezes isso, e realmente é isso. Um líder, ele ama, e se ele dá a vida por suas ovelhas,
ele vai falar a verdade, ele vai buscar até onde a ovelha caiu, ou ele vai colocar um aprisco, colocar uma proteção para que essas ovelhas não venham se machucar ou até morrer. Então, ele se dá. Se necessário, ele vai morrer por uma ovelha. Na verdade, já tivemos um sumo sacerdote que morreu por todas nós ovelhas. E ele é o suficiente. Mas como já vimos, todo líder, ele busca se espelhar em Jesus. Então, se Jesus se sacrificou por outros, um líder vai se sacrificar por outros. Oitava característica de um líder. Olhe, pode ter muitas outras características que eu não posso mencionar aqui, mas essas foram as que, sim, mais me chamaram a atenção. A oitava, ele se reveste do novo homem, a imagem de Cristo. Lá em Efésios 4:22 diz que devemos nos revestir do novo homem e se despir do velho. E diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Nós devemos se revestir do novo homem, e isso implica na unidade do corpo de Cristo. A partir de que somos um novo homem, somos semelhantes a Deus, semelhantes a Jesus. Então, por consequência, a gente vai agir como Cristo, ou pelo menos deveríamos agir e reagir como Cristo. Em Efésios, no que acabamos de ler, diz que quando nos revestimos do novo homem, a gente deixa de fazer as coisas que fazíamos como o velho homem, a antiga maneira de viver. E a partir que se revestimos do novo homem, temos novas maneiras de agir. Então, um líder, se ele diz que ele está em Cristo, se ele busca ser imitador de Cristo, ele vai ter novas atitudes, vai ter mudança em sua vida. A principal característica, ele vai buscar pela unidade do corpo de Cristo. E o líder, ele busca unir, não separar. Ele traz renovação e não revolução. Busca amar e não odiar. Ele busca a verdade e não a difamação. Influencia pela verdade revelada e não por suas próprias convicções. O líder, antes de tudo, ama mais a Deus do que sua popularidade ou seu status. Que o líder, ele busca fazer conforme a vontade de Deus. Nada que ele faça vai ser fora da vontade de Deus. Porque em todas as características que a gente viu agora, ele sempre, em cada uma, ele está buscando a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Então, se você quer ser líder, não importa, de um grupo de jovens da sua própria casa, um líder de você mesmo, busque ter essas características. Eu estou buscando, né? Não quer dizer que eu estou conseguindo fazer todos, mas eu estou a cada dia buscando fazer um pouquinho de cada. Que a nossa vida é uma caminhada. Não vai ser de um dia para a noite que tudo vai ser transformado. Mesmo você crendo em Deus, Deus, ele vai te dar como se fosse uma escada, porque cada degrau vai ser uma experiência, um conhecimento, onde você vai adquirir sabedoria para reagir e agir em determinadas situações. Galera, é isso que eu queria falar. E também sobre amor. Amor. Eu já tinha falado num vídeo anterior sobre o amor. Eu sou um cara que ama e prezo pelo amor e também para que outras pessoas também sejam amadas e saibam amar de verdade. Porque as pessoas no mundo têm uma concepção de amor, que amor é algo que você sente. Algo que a gente sente vem da gente, vem do nosso interior, vem de nós. Mas o amor não vem de nós, ele vem de fora, ele vem de Deus. Então Deus derrama sobre nós o amor e ele é emanado para as outras pessoas. Se o amor vem de Deus, ele vem de fora. O amor é uma atitude, não um sentimento.
Eu não sinto amor por você, eu tenho amor por você. E como já vimos, o amor é colocar a necessidade do próximo acima da sua. Necessidade é uma ação. É uma ação que você pode ter. Você tem necessidade de ter alguma coisa. Você tem uma necessidade de ter alguma coisa. Então, o amor vai te proporcionar isso. Mas o amor vai agir conforme a verdade de Deus. O amor que vem do alto. Pelo amor a gente alcança todas as coisas. Mas pelo amor verdadeiro. A gente não pode querer fantasiar uma paixão com um amor. A paixão ela é como uma chuva de verão. Ela vem e vai embora. O amor não. Ele vem e é eterno. Porque quem ama, ama até o fim. Quem escolhe amar, ele busca ser como Deus. E como a gente já viu nas características de um líder, podemos aplicar a característica de uma pessoa. O caráter bom de uma pessoa. Quem busca amar, ele busca ser igual a Cristo. Ele busca ser igual a Deus. Não querer usurpar a posição de Deus, mas ser como Ele em seu caráter. Então, vamos amar mais, vamos deixar as diferenças de lado. Você pode agregar as diferenças e para sua edificação e não para sua destruição. Quem pega as diferenças entre um e outro para reclamar e falar aquele cara não está errado, aquele cara não está certo, o que ele falou não tem nada a ver, cara, aí você está se destruindo, não se edificando. Porque através do amor a gente pode ver uma palavra lançada com outros olhos. Jesus era confrontado em diversas vezes assim. Os caras achavam que ia pegar Jesus, pegar no pulo, só que Jesus veio pelo quê? Pelo caminho do amor, cara. Então, tudo que ele ia responder é pelo amor. E não quer dizer que é amor, que você vai amar uma pessoa, você não vai, às vezes, dar uma palavra mais dura nela. Mas você vai agir pela justiça, pela verdade. E pelo amor, que também é misericordioso. E um outro versículo que a gente conhece bastante, que é aquele: buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Tem uma revelação nesse daí, uma das revelações, né, nesse versículo, que além de buscar o reino, buscar a justiça de Deus, a gente vai receber as coisas depois, a gente tem que ver o que é a justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Bom, eu vejo como a justiça de Deus é Jesus. Então, devemos buscar Jesus. Então, quando fala buscar, tocar nele, não. Buscar é ser como Ele. Buscar a justiça de Deus é ser como Jesus, é imitá-lo, é segui-lo, é viver a verdade que Ele vive e viveu no nosso mundo, né? Na nossa querida terra. Tudo vai ser pelo amor. Um líder, ele age pelo amor. Um cristão, ele vai ter que agir pelo amor. E se falamos que odiamos nosso irmão, mas amamos a Deus, estamos mentindo. Porque como posso amar alguém que eu não vejo e odiar quem eu vejo? Entende? Mas você pode falar, é Deus. Deus eu tenho que amar acima de todas as coisas. Amém, mas o segundo maior mandamento é amar o seu irmão como a você mesmo. Então se você se ama, você deve amar seu irmão. Não importando quem ele é, o jeito que ele fala, eu deixo de falar. Você deve amar. Se você escolheu ser cristão, se você escolheu a seguir Cristo. Agora, se você não escolheu, pouco importa para você. Beleza? Essa palavra aí, Deus abençoe a todos e que possa encontrar um espaço no coração de vocês. Falou!